aula de hoje a gente vai falar sobre o princípio da inclusão e exclusão. Vamos relembrar que quando a gente estudou conjuntos, né, a gente tinha aquela situação onde a gente queria calcular a quantidade de conjuntos de A unido a B. A gente viu que o tamanho de A, os elementos que estão em A, mais os elementos que estão em B, e aí a gente vai retirar os elementos da interseção. Para a gente tentar desenvolver e entender uma fórmula para o caso geral, no caso assim, onde eu tenho N conjuntos, A1 unido a 2, unido a 3, unido a N, para a gente entender qual seria uma fórmula geral, vamos tentar olhar com mais detalhes sobre a união entre três conjuntos. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, eu quero calcular A unido a B unido a C. Então, vamos ver como é que a gente tentaria entender um princípio geral da inclusão e exclusão. Tá? Então, A unido a B unido a C. Opa! A unido a B unido a C. Aí, o que acontece? Vamos colocar aqui ó, a figura nessa situação aqui. Aí, eu vou somar os elementos que estão em A, mais os elementos que estão em B, mais os elementos que estão em C. Observe que eu vou chamar aqui esse conjunto de A, esse de B e esse de C. Observe que os elementos que estão aqui, quando eu faço esse somatório, vão ser contados apenas uma vez, né? Os elementos que estão aqui. Os elementos que estão na interseção entre A e B apenas, eu vou estar contando eles duas vezes, né? Uma aqui, mais uma. Duas vezes, tá? A mesma coisa aqui, que está na interseção de B e C, e a mesma coisa aqui, o que está na interseção de A e C. Esses elementos que estão na interseção dos três, né? Observe que eles serão contados três vezes, né? Uma, duas, três. Então, aqui, três vezes. Então, a gente precisa tirar esses elementos daqui que a gente contou demais, né? Vou tirar esses e esses. Então, vou tirar os elementos que estão na interseção de A e B, tá? Vou tirar os elementos que estão na interseção. E aí, o que acontece? Eu tirei, né? Aqui virou. Quando eu tiro, aqui vira 1, né? E aqui virou 2, né? Aqui virou 2. Agora eu vou tirar aqueles que estão na interseção de A e C. Inter C. Aí, os que estão na interseção, eu vou aqui apagar, né? A inter C. Aí aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1. Também, que eu tô tirando todos que estão na interseção de A e C. Agora, eu vou tirar os que estão na interseção entre B e C, né? Esses daqui. Então, aqui vai ficar 1. E aqui, vou tirar os que estão aqui, né? Vai ficar 0. Então, o que acontece? Com esses subconjuntos daqui, que eu vou colocar aqui de verde, né? Tudo bem, né?
ficou, os elementos que estão aqui só estão sendo contados uma vez, né? Aqui também, aqui também. Mas aqueles elementos que estão na interseção de A, B e C, eu retirei eles de mais, tá certo? Então, eu preciso adicionar os elementos daqui para fazer parte dessa contagem também, tá? Então, aqui eu vou somar o que está na interseção dos 3. Então, é por isso que é chamado o princípio da inclusão e exclusão, tá? Eu vou incluir, somar, depois eu vou excluir aqueles elementos que eu incluí de mais, que é o que estavam aqui 2. Depois eu retirei de mais, eu vou incluir aqueles que eu retirei a mais. Aí é o princípio da inclusão e exclusão. Vamos tentar demonstrar uma fórmula geral, né? Para o caso de N conjuntos. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Para a gente ver como é que a gente vai fazer para N conjuntos. Então, vamos continuar. Vamos então demonstrar, vamos ver aqui esse teorema. Sejam A1, AN, A1, A2, AN conjuntos finitos. Então, nosso objetivo aqui é estimar, né? Estimar não, é definir, tá? O tamanho de A1 unido a 2 unido a 3. Quantos elementos tem nesses 3 conjuntos? Tá certo? Vamos demonstrar essa fórmula, né? Verificando que ela conta cada elemento que aparece apenas uma vez, tá? Não conta mais de uma vez ou não deixa de contar. Então, suponha que Azinho, tá, é membro de exatamente R dos conjuntos aqui, R dos conjuntos que estão aqui, onde R é menor ou igual a N, certo? Então, esse Azinho pode pertencer a 1, a 2, a 3, até a N-1 ou até todos N. Então, ele pertence, R varia menor ou igual que N, maior ou igual que 1. Então, observe como eu mostrei para vocês a fórmula para 3 conjuntos. Lembrem sempre daquela fórmula que a gente estudou agora, que a gente viu. Então, observe que esse elemento é contado, olha, 1 de R, né? Combinação. A quantidade de conjuntos, né? Se R aparece, se o Azinho aparece em R dos conjuntos aqui, ele é contado essa quantidade de vezes por esses primeiros somatórios aqui, certo? Então, ele vai aparecer em A1, A2, até AR, por exemplo. Então, ele é contado essa quantidade de vezes aqui. Então, ele vai ser contado demais, então, eu vou ter que retirar ele, né? Porque ele vai ser, digamos que esse Azinho aparece em A1, A2 e A3. Então, ele vai ser contado uma vez em A1, uma vez em A2, uma vez em A3. Então, vai ser contado 3 vezes. Então, R vai ser contado essa quantidade de vezes pelo primeiro somatório. E ele vai ser contado 2 a 2, ou na interseção 2 a 2, essa quantidade de vezes aqui, pelo segundo somatório. E assim sucessivamente. No terceiro somatório vai ser contado essa quantidade de vezes, no quarto, etc. Até chegar em R. Então, começa somando, depois subtrai, soma, subtrai, ou vai terminar no número negativo ou positivo, a depender do valor de R, se ele é par ou ímpar. Então, o nosso objetivo é provar que esse elementozinho A, tá? Que é contado essa quantidade de vezes em cada somatório desse aqui, que esse elemento
contado apenas uma vez, tá? Que depois que eu somo, subtraio, esse valor aqui tem que dar igual a 1. Percebem? Então, eu preciso demonstrar isso. Então, vamos ver se a gente consegue demonstrar isso. A gente viu nas aulas passadas que esse somatório aqui, deixa eu relembrar do somatório que eu estou falando. Esse somatório aqui é igual a 0. Lembra que a gente estudou o significado combinatório dele, que diz que a quantidade de subconjuntos de tamanho par de um dado conjunto é a mesma quantidade de subconjuntos de tamanho ímpar, por isso que se anula, esse somatório vai dar 0. Bom, mas o que a gente quer provar é esse somatório aqui, né? Qual é o valor dele? Bom, a gente sabe que essa quantidade aqui é igual a 1, tá? E se isso aqui é igual a 0, esse somatório aqui tem que ser igual a 1, tá? Então, era o que a gente queria provar, tá? Que o elemento A é contado apenas uma vez. Beleza? Então, eu vou dar uma interrompida agora aqui para o vídeo não ficar muito longo. E no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios desse assunto.